Fala nação, Pagobol, o som do futebol. Vai sair o vídeo da consciência negra que o Pagobol fez. Falei muita coisa que eu tô engajado e não falei nem a metade do que eu gostaria, porque eu não faço roteiro para falar, eu falo o que eu consigo lembrar. Porque se eu fizesse roteiro e fosse falar tudo que eu gostaria, o vídeo se estenderia para mais de 2 horas. Lembrando só, galera, que eu vou falar dos 2 últimos jogos do Brasil, os 2 últimos jogos da Argentina e os últimos jogos das outras seleções, no caso só a última rodada. Das outras seleções, eu vou falar um pouquinho só da última rodada. Brasil e Argentina, eu vou falar dos 2 últimos jogos que foram agora os jogos de novembro, né? Dessa data FIFA agora de novembro. Primeiro jogo, ontem foi o jogo do Uruguai, né? Em Salvador. Mas antes o Brasil teve que ir até a Venezuela e conseguiu um empate. Eu não sei se conseguiu, é a melhor forma de dizer, porque é a primeira vez na história do futebol brasileiro que o Brasil passa por uma eliminatória sul-americana sem ganhar da Venezuela. É bem verdade que a Venezuela evoluiu no futebol, e ainda bem que todos os países sul-americanos vêm evoluindo, é notório isso. E a Venezuela evoluiu. Então é a primeira vez na história que o Brasil não ganha para a Venezuela, nem no Brasil e nem na Venezuela, numa eliminatória sul-americana para uma Copa do Mundo. Aqui já tinha sido 1-1, e nesse jogo da Venezuela foi 1-1 também. O Vinícius Júnior perdeu um pênalti, o Rafinha fez um gol de falta, uma batida cruzada, né? Do lado esquerdo ele é canhoto, então ele bateu da esquerda para a direita, saiu com 1-0. Logo no início do segundo tempo, a Venezuela empatou com o Segovia, que não é o Segovinha, aquele que foi do Botafogo e hoje se encontra no Al Ain. Então não é o mesmo, né? O Segovinha é paraguaio, né? O que joga no Al Ain, jogou no Botafogo, e esse Segovia é venezuelano, fez o gol logo no início do segundo tempo. Falando do jogo de ontem, vamos detalhar mais o jogo de ontem, porque tá mais recente. Eu tô tocando no jogo anterior porque eu não fiz review nenhum. Não foi isso, 1-1 contra a Venezuela, já foi dito isso aqui. No jogo de ontem contra o Uruguai, o Brasil, cara, ele tem algumas evoluções pontuais como seleção com cara de time. Seleção com cara de time, tá ganhando uma compactação legal, o Dorival Júnior, beleza, mas ainda é um Brasil muito aquém do que deveria ser e do que a história do futebol brasileiro diz, né? Ainda é muito aquém. O Brasil, se eu falei das outras seleções que evoluíram no futebol, e isso é bom, principalmente as seleções sul-americanas, eu quero que elas evoluam cada vez mais. O Brasil, ele não só estagnou no seu futebol, como ele evoluiu. Vamos dizer assim, né? O Brasil, ele evoluiu no seu futebol. Outrora que tínhamos atletas de mais poder de definição, atletas com mais técnica refinada e jogadores de defesa mais vibrantes, mais que colocavam mais respeito no adversário. Então o Uruguai sai na frente com o gol de Valverde. Engraçado que aquele gol de Valverde é uma característica dele. Ele não é um volante de fazer muitos gols. Aí o Uruguai sai na frente, o Brasil corre atrás do resultado, né? Não tinha mais o que fazer, o jogo na sua casa, o jogo em Salvador. E o Gerson faz um gol lindo, maravilhoso. O Gerson já pedia passagem na seleção há muito tempo já pedia, né? E sempre era, quando era convocado não jogava, e muitas vezes não era convocado, e não dá para entender um negócio desse, né? Então aconteceu que o Brasil saiu só com esse 1-1 contra o Uruguai, 1-1 contra a Venezuela, e 5º lugar na tabela. É muito pouco para o Brasil, ainda bem que está no grupo de classificação. Agora que aumentou para 48, certamente
seleções grandes aqui da América do Sul não vão ficar fora de uma Copa do Mundo, o que eu acho justo. A Copa do Mundo seja com 48 seleções e que tenha 6 vagas para a América do Sul e mais uma para a repescagem, porque os 10 países que aqui jogam a eliminatória são muito fortes. Então quando fica um ou outro de fora, não é porque a seleção é fraca e não foi para a Copa, é porque só tinha vaga para 4. Então 6 seleções muito fortes ficavam de fora. Falando dos jogos da Argentina, em Assunção, no Paraguai, jogo na outra rodada, jogou com o Paraguai, saiu na frente com o gol de Lautaro, recebeu uma bola no facão, na diagonal, bateu cruzado, rasteiro, não deu para Gatito Fernandes, o Lautaro Martínez fez 1-0. Aí ainda no primeiro tempo, o Sanabria, o centroavante paraguaio, fez um lindo gol de bicicleta, que deveria valer até por 2, de tão lindo que foi aquele gol de bicicleta do Sanabria. E na volta para o segundo tempo, o zagueiro paraguaio, que faz dupla de zaga com o Gomes, né, do Palmeiras, o Alderete, fez um gol de cabeça. Aí tem o X da questão e vence o jogo pro Paraguai. Agora realmente tem o X da questão. O Daronco, o árbitro brasileiro que apitou esse jogo de Paraguai e Argentina, não expulsou o Alderete quando o Alderete fez uma falta numa ida para o ataque, né, jogada de último homem ali, já tinha amarelo. O Alderete deveria receber o segundo amarelo e não recebeu. Então os argentinos ficaram na bronca com o brasileiro Daronco, que apitou esse jogo de Paraguai e a Argentina, por ele não ter expulsado o Alderete no primeiro tempo, e no início do segundo tempo o Alderete fez o gol. Então a reclamação, ela é justificável, né? Ela faz sentido a reclamação, mas a Argentina perdeu. Já no jogo de ontem, que é o da última rodada, contra a seleção do Peru, o jogo a Argentina dominou, o domínio de bola, a posse de bola, aquela coisa do futebol argentino, do toque me voe. E Lautaro Martínez novamente, né? Eu falei Lautaro contra o Paraguai. Lautaro Martínez faz um gol de puxeta, um gol bonito, até ele dá um golpe na bola e faz o gol não deu pro Galese, goleiro do Peru. E passe do Messi, assistência do Messi, e a Argentina vence por 1-0 e é líder com 25 pontos na tabela atual. Jogos agora das eliminatórias sul-americanas só no próximo ano. E fora os 2 jogos, né, de Brasil, Uruguai, Argentina e Peru, também teve um amasso do Chile sobre a Venezuela por 4-2, o jogo no Chile. O Chile ali naquela fase ruim de não ter conseguido renovar a sua seleção, né? A geração, ainda tem muitos jogadores da geração antiga como Vidal, Vargas e entre outros, mas destaque para esses 2, mas também não tem como deixar esses caras de fora. Tipo, não adianta renovar uma seleção sem ir minando aos poucos os grandes medalhões, tem que sair aos poucos, né? Como você já não vê muito Alex Sanches, o goleiro também, o Bravo também já se aposentou da seleção, então foi minando aos poucos as grandes peças, bicampeã da Copa América em outrora, e tá saindo aos poucos os jogadores chilenos e trazendo uma nova safra que não é tão boa quanto. Destaque para alguns jogadores como o Lapadula, né? O Chile, ele precisa urgente de uma renovação de qualidade, como já teve, né, recentemente na história do futebol chileno. Já a Bolívia, na sua altitude, queria ver muito europeu que fala mal do futebol sul-americano jogar naquela altitude agora sem reclamar, viu? Biquinho calado, e queria ver jogar bem lá contra a Bolívia. 2-2 com o Paraguai. Destaques para Miguelito, né, jogador da base do Santos, o boliviano, né? Miguelito Terceiros, ainda jovem, fez um dos gols para a Bolívia. O jogador Vaca fez o gol para a Bolívia, né? Um dos gols da Bolívia, Vaca e Miguelito Terceiros. E para o Paraguai, o Almiron e o Enciso. E o jogo foi 2-2, Bolívia e Paraguai. O outro jogo da noite ficou entre Colômbia e Equador. Lá na Colômbia, jogo muito difícil de se vencer lá, mas o
O Equador do argentino BKSS venceu sim por 1-0, gol do Ener Valencia, que saiu fazendo fila na defesa colombiana e fez 1-0, jogador do Internacional de Porto Alegre, Ener Valencia. A gente falar em BKSS, que é treinador do Equador, que é argentino, 9 entre 10 seleções da América do Sul são de treinadores argentinos, né? Isso é curioso, em outra hora já aconteceu isso outra vez, vem acontecendo novamente. Os treinadores argentinos, eles são um absoluto nas seleções aqui da América do Sul. Eu botei a filinha aqui só para me despedir do vídeo. A classificação, né? A Argentina 25 pontos em primeiro lugar, em segundo Uruguai com 20, o Equador em seguida com 19, na terceira posição a Colômbia em quarto com 19, o Brasil em quinto lugar com 18, o Paraguai o último ali das vagas diretas em sexto lugar com 17, a Bolívia com 13, é a seleção que representa a América do Sul numa repescagem para a Copa do Mundo de 2026, a Venezuela com 12 pontos, fica ali do primeiro fora, vão para a Copa ou repescagem, Chile com 9 e Peru com 7. Eu destaco essa situação de Chile, Peru, muito realmente a renovação que não foi feita não foi feita não é porque não quis, é porque a safra não é tão boa de jogadores e também porque o futebol sul-americano é muito forte. Alguém tem que ficar de fora, gente, não dá para ir às 10. Se fosse às 10 seria bom. O Chile ficou de fora, o Paraguai ficou de fora, mas só dá para ir 6 direta e uma vai para a repescagem representar o futebol sul-americano em 2026. A repescagem que vai ser feita por 2 representantes da América do Norte, Central e Caribe, vão representar 2, a América do Sul vai representar 1, a África vai ter 1 representante e a Ásia vai ter 1 representante. Vai ser uma mini Copa do Mundo já teste lá nos Estados Unidos, né? As 2 maiores ranqueadas, que provavelmente pode ser uma seleção da América do Sul, uma seleção ali asiática, africana, esperam, 4 jogam um jogo de mata, as 2 que passarem pegam as 2 melhor ranqueadas, fazem a semifinal e as 2, entre aspas, finalistas, 2 últimas vagas para a Copa do Mundo 2026. Esse é o critério. Deu para entender, né? Valeu? Fui! Sem mais nem menos, de